Vamos dar início ao nosso curso de mecânica quântica, fazendo uma revisão de física moderna. E nosso primeiro tópico analisado será a radiação de corpo negro, e para isso nós usaremos o material da LibreText.org. Utilizaremos esse material do Tom Weidman da Universidade da Califórnia, né, disponível aqui nesse link, né? Tá aqui o link que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Ok, então vamos ao texto. Então, radiação de corpo negro, energia termalizante. Duas das conquistas mais importantes da física teórica ocorreram em um curto período de tempo, entre meados e final do século XIX. Uma delas foi de Boltzmann, que descreveu a física térmica. Então, uma é a física térmica de Boltzmann. E, particularmente, a função de entropia em termos de um modelo estatístico. A outra conquista foi talvez ainda mais profunda e ocorreu aproximadamente uma década antes da descrição da entropia por Boltzmann em termos de multiplicidade de microestados. James Clerk Maxwell, que também contribuiu para a física térmica estatística, né? Física térmica estatística, que é melhor falando, né? Aí do Boltzmann, não só do Boltzmann e do Maxwell. Só que o Maxwell ainda deu uma segunda contribuição, né? Ele unificou matematicamente as forças elétricas e magnéticas, fornecendo assim uma explicação eletromagnética para o fenômeno da luz. É natural que os trabalhos que seguiram unificassem, né, tentassem usar essas duas contribuições. E, como nós veremos, é o que foi usado, né, por Rayleigh-Jeans para poder tentar criar um modelo para descrever a radiação de corpo negro. Né? Então, a outra aqui é o eletromagnetismo, né? Ok, vamos seguir. Não é preciso ciência moderna para entender que a luz, que a mesma luz que nos permite enxergar, também pode aquecer materiais quando absorvida. Também não é surpresa que quando objetos ficam muito quentes, eles emitam luz. Então você já viu isso, né? Quando você pega o carro lá, né? O carro está lá no sol. Você toca no carro e ele tá quente, né? E se for um carro branco ou um carro preto, você vê que o carro branco ele esquenta menos, né? O carro preto ele esquenta mais. Então, se você pegar o azul, ele também esquenta menos, né? O vermelho esquenta mais, né? Porque o que acontece? Quando o preto, o carro preto, ele vai absorver toda a radiação. É por isso que o preto é isso, né? Quando ele não reflete nada. O branco ele está refletindo toda a radiação que incide. E aí ele não está absorvendo. Então, como ele não está absorvendo, ele não esquenta. Então, para o material, como ele fala aqui, quando o material ele absorve, né, radiação, ele aumenta a temperatura, né, ele aquece. E o contrário também acontece, né, quando o objeto fica quente, ele emite luz. O exemplo é aquelas lâmpadas, né, de filamento de tungstênio, né? Então você tinha o filamento, ficava muito quente e emitia luz, você já viu, né? Então aquelas lâmpadas de filamento é isso. O filamento ele aquece e emite luz. E como sabemos que a luz possui um espectro muito amplo, que vai
além do visível em ambas as direções, ou seja, a gente sabe que a luz ela vem, né, as frequências, né, você pega as frequências aqui, ela vem infravermelho, né, depois ela passa pelo visível e aí depois ela vai para o ultravioleta, né? Então a radiação eletromagnética, né, a luz, ela vai passando por várias faixas de frequência, né? E dependendo da faixa, ela vem desde o infravermelho, passa pelo visível e vai até o ultravioleta. Podemos concluir que os objetos de todas as temperaturas emitem radiação eletromagnética e que o tipo ou a quantidade de radiação deve depender de alguma forma da temperatura do objeto. Então, obviamente, né, que o tipo, né, e a quantidade de radiação depende da temperatura, né? Então, um determinado objeto ele tende a irradiar mais numa certa faixa de frequência, né? E então o quanto um material, como ele fala, a quantidade de radiação e a frequência dessa radiação vai depender da temperatura. Essa questão da relação entre temperatura de um objeto e a luz que ele irradia se encaixa perfeitamente na interseção dos trabalhos de Boltzmann e Maxwell, né? Então, usando a termoestatística e usando o eletromagnetismo, o Rayleigh-Jeans vão justamente tentar encontrar a relação entre a temperatura e a luz irradiada, ok? E aí, na verdade, o que você vai verificar é que quando você usa essa teoria clássica, por exemplo, para obter lá a lei de Rayleigh-Jeans, você vai ver que ela não funciona, ela não bate com resultados experimentais, né? Não funciona. E aí isso vai quem vai resolver esse problema é justamente o Planck, né? Então o Planck em 1900 dá início, né, à mecânica quântica. Na verdade ele ainda não interpreta muito bem o significado, ele resolve simplesmente considerando que nesse caso específico a luz era quantizada, né, a radiação emitida era quantizada. E aí o Einstein posteriormente é que vai dar uma interpretação para isso, né? Vai dizer que essa luz era quantizada porque na verdade a luz é formada por partículas, né? Que ele não deu esse nome, mas posteriormente recebeu o nome de fóton, né? Então basicamente é essa a ideia, né? Ou seja, aí surge a mecânica quântica. No cerne dessa questão encontram-se dois fatos, um de cada um dos campos da física. Então aqui, a energia contida nos movimentos aleatórios de partículas minúsculas, no caso estamos principalmente interessados em elétrons, é o que chamamos de energia térmica. E de acordo com a teoria cinética, a temperatura e a energia térmica são valores mais ou menos proporcionais, né? Então, temperatura e energia térmica são proporcionais, ok? Então, se eu tenho energia térmica, eu tenho lá partículas se movimentando com energia térmica, a temperatura é proporcional a essa energia térmica. Essas mesmas partículas se movem aleatoriamente e geralmente possuem carga elétrica. De acordo com a teoria eletromagnética, cargas elétricas aceleradas são fontes de radiação. Ora, se eu tenho essas partículas carregadas, aceleradas, isso significa então que eu tenho radiação eletromagnética, porque cargas aceleradas são fontes de radiação eletromagnética, né? Ok? Vamos seguir. O ponto interessante aqui é que as partículas carregadas, aceleradas aleatoriamente, vibram em uma grande variedade de frequências, e como essas frequências vibracionais correspondem às frequências das ondas de luz que emitem, a emissão de objeto quente também deve apresentar uma variedade de frequências. Assim surgem duas perguntas, né? Então, elas estão vibrando nessas partículas
elas estão vibrando numa grande variedade de frequências. Logo, elas emitem uma grande variedade de frequências. Como a taxa de emissão da energia de objeto quente na forma de radiação se relaciona com a temperatura? Então, uma questão, né? Ele quer saber como é que essa taxa de emissão de energia se relaciona com a temperatura. Então, tem um objeto, esse objeto está emitindo energia, né? Como é que essa energia emitida se relaciona com a temperatura? Outra pergunta: como a energia emitida por um objeto quente se distribui ao longo do espectro, né? Então, como é que a energia emitida se distribui ao longo do espectro, tá? Então, duas questões que a gente quer responder: como é que essa energia emitida, nessa taxa de emissão de energia, se relaciona com a temperatura, e como é que essa energia emitida se distribui ao longo do espectro de frequências, né? Ok. Para responder essas perguntas experimentalmente, é necessário tomar algumas medidas engenhosas para manter o controle do experimento. Por exemplo, se fizermos medições cuidadosas da luz emitida por um objeto quente, não seria possível que parte dessa luz se originasse fora do objeto e fosse refletida por ele, né? Por um exemplo, né? Vamos pegar o exemplo para entender melhor. Olha o que ele quer dizer. Se um objeto for azul, a energia proveniente do objeto na luz azul refletida comprometeria o cálculo da potência irradiada na região azul do espectro. Então, se o objeto for azul e eu estou querendo estudar, né, eu aqueço esse objeto a uma certa temperatura, e esse objeto começa a emitir radiação. Aí ele emite radiação no infravermelho, no ultravioleta, no vermelho, lá sai no azul. Só que essa minha medida está contaminada, porque eu tenho radiação incidindo sobre o objeto e o objeto é azul. Então ele naturalmente já reflete o azul, mas não é o azul que está vindo lá não é o azul que está emitido, um azul que está sendo emitido porque tem cargas que estão vibrando e estão emitindo essa radiação, né? Esse azul que está sendo emitido, na verdade, não é radiação emitida. Parte dela, na verdade, é a própria radiação refletida pelo objeto. Ok? Então, além do mais, várias outras propriedades, né, que um objeto pode ter, que podem influenciar. A gente não quer isso, a gente quer saber como a taxa de radiação emitida devida tão somente a efeitos térmicos, né? Ou seja, a temperatura está fazendo lá as cargas vibrarem e esse corpo está emitindo. A gente quer que seja a radiação emitida apenas por efeitos térmicos, não contaminado por outros efeitos. Então, uma maneira de resolver isso daí é ter um corpo, um objeto ideal. Sempre é isso, né? Quando você quer isolar um fenômeno, tem que ser uma situação ideal. E aí a gente vai ter um emissor ideal. Esse nosso emissor de radiação ideal vai ser o famoso corpo negro. Ok, este é um objeto que efetivamente não reflete luz. Então, se ele não reflete luz, toda a luz está sendo emitida devido às cargas que estão vibrando lá e estão emitindo radiação. Então, todas é devido a efeito térmico. Qualquer luz que incida sobre ele pode ter qualquer distribuição de frequência, pode até ser monocromática, mas é totalmente absorvida pelo corpo negro, com sua energia termalizada em movimentos aleatórios de partículas dentro do corpo. Com um objeto assim, podemos medir a radiação emitida com a segurança de que toda ela provém de uma fonte térmica de temperatura conhecida. Ok? Como podemos criar ou melhor aproximar uma criatura desse tipo? Então, o corpo negro, uma maneira prática de fazer
é fazer um orifício numa cavidade, porque a radiação ela entra, vai batendo, vai sendo absorvida. Primeiro que ela reflete várias vezes dentro e vai sendo absorvida. E a probabilidade dela voltar para cá é muito pequena. E até ela até conseguir, né, acertar de novo esse pequeno orifício onde ela entrou, a probabilidade seria baixa e até lá ela já teria sido absorvida. Então nenhuma radiação consegue escapar. Então ele não reflete nada, esse orifício não reflete nada. Ou seja, toda a radiação que ele emite vem de onde? É proveniente aqui das cargas das paredes aí que estão vibrando. Então tem origem térmica. Suponha que criemos uma cavidade com paredes internas regulares e um pequeno orifício que conecta o interior ao exterior. A luz será refletida pela superfície externa do objeto, mas na região do orifício, a luz que entra é refletida tantas vezes que é praticamente absorvida por completo e não retorna pelo orifício, né? Então, obviamente, que a parte de fora aqui, isso não vale, né? Mas se eu estiver analisando aqui no orifício, se eu estou detectando aqui no orifício, aí sim, aí aqui eu tenho um corpo negro, e aí tudo que é irradiado é algo que tem uma origem de uma fonte térmica, né? Isso significa que toda a radiação que sai pelo orifício só pode ter como fonte vibrações térmicas das partículas dentro da cavidade, que é a famosa radiação de corpo negro. Então, o que é exatamente o que a gente quer, né? Como explicado anteriormente. Podemos agora inserir um termômetro na cavidade e medir a luz que emerge para responder às perguntas. Então, a gente bota um termômetro lá dentro para saber a temperatura e eu meço aqui a radiação que sai aqui, né? E é isso que a gente quer. E aí a gente pode relacionar o que? A taxa de radiação emitida com a temperatura. Não era a primeira pergunta essa? A gente queria saber qual é a taxa de radiação com a temperatura. A gente mede que a taxa de radiação e bota o termômetro lá dentro para medir a temperatura. Deve-se notar que se o objeto estiver na mesma temperatura que o ambiente ao seu redor, ele estará em equilíbrio térmico com o meio ambiente, o que significa que para cada joule de energia que entra no orifício, um joule também emerge dele. Mas a luz que entra na cavidade pode ter qualquer combinação de frequências, enquanto a luz que emerge deve apresentar uma distribuição específica no espectro, que é função apenas da temperatura. Ok? Então, independente da temperatura, né, mesmo que eu esteja em equilíbrio, isso não vai fazer diferença, né? Ou seja, vai responder aquela questão 2. A radiação que sai, ela sempre nunca depende do que entra. Ela só depende dessas vibrações aqui. Então, ela não depende da frequência que entra. Essa questão da distribuição da energia pelo espectro vai depender só dos osciladores que estão presentes aí nessa cavidade. Então não vai depender da radiação que entra, ok? Então ele perfeitamente consegue fornecer para a gente qual é a energia irradiada por faixa de frequência, que é aquela segunda questão. A primeira questão acima não considera a distribuição das várias frequências da luz emitida, sendo, portanto, mais fácil das duas questões de entender. Lembra quais as duas questões, né? A primeira é qual é a taxa de emissão para cada temperatura, né? A segunda era qual era a energia emitida para cada frequência ao longo do espectro, né? Ou seja, nessa faixa de frequência ele emite mais, nessa faixa de frequência ele emite menos, né? Menos energia. Essa questão foi respondida por Stefan em 1877, analisando dados de um experimento realizado por Tyndall 13 anos antes. A resposta empírica de Stefan foi posteriormente confirmada teoricamente por um cálculo realizado por Boltzmann, que não reproduziremos aqui.
resultando no que hoje é conhecido como Lei de Stefan-Boltzmann. Ok? Então, essa Lei de Stefan-Boltzmann, ela diz o quê? Que a potência, né, irradiada aqui por um corpo negro, ela é proporcional à área de superfície do corpo negro, no caso, a área de superfície, né, do orifício, né, e é proporcional à quarta potência da temperatura, ok? E aqui é o valor da constante de Boltzmann, da constante de Stefan-Boltzmann. Para o nosso pequeno modelo acima, essa seria a área do minúsculo orifício de onde a energia irradia. Para o que geralmente consideramos um corpo negro que irradia em todas as direções, é a área total de superfície do objeto, né? Então, o corpo negro ele pode ser usado como uma aproximação para os objetos em geral, né? E ele não é uma aproximação ruim, tá? É uma aproximação boa. Então a gente pode usar ele como uma aproximação para qualquer objeto que esteja irradiando, né? Quando você pega a radiação cósmica de fundo, a radiação do universo, você vê que a forma como ele irradia segue exatamente lá a lei de Planck, né, que a gente vai falar depois, e mostra, né, que o próprio universo, né, ele pode ser entendido aí, né, como pode ser descrito como um corpo negro. Ok, então vamos seguir lá. Você pode modelar estrelas como corpos negros, você pode modelar um filamento aquecido como um corpo negro, e você pode modelar isso com uma boa aproximação. E aí, nesse caso, a área é a área de superfície do objeto, né, que vai entrar aqui na lei de Stefan-Boltzmann. Por exemplo, a gente pode ver qual é a potência irradiada pelo Sol e descobrir qual é a temperatura do Sol através da potência que ele irradia, né? Ok? O único ajuste a essa lei envolve o fator adicional E, chamada de emissividade, que é um número menor ou igual a 1, que leva em consideração o fato de o objeto pode ou não ser um corpo negro perfeito. Como o corpo negro é um emissor perfeito, né, de radiação, e os outros corpos, obviamente, não são emissores perfeitos. Então, não vai dar esse 1 aí exato, né? Então, uma estrela, o universo, pode ser modelado de maneira com isso aqui muito próximo de 1, mas dependendo do corpo, não, né? Então, para alguns corpos, essa emissividade vai ser menor do que 1. Esse resultado para a emissão total do corpo negro não é o que mais nos interessa aqui. É a questão 2 que nos leva pelo caminho maluco que estamos prestes a trilhar. Então, a grande questão aqui, como ele fala, é a distribuição dessa energia irradiada pelo espectro, né, de frequência. Então, lei de Rayleigh-Jeans. A versão de corpo negro em cavidade nos fornece outra imagem útil para análise e nos perguntamos o que está acontecendo dentro da cavidade em estado estacionário. Claramente, ondas eletromagnéticas são refletidas em seu interior e ocasionalmente uma onda tem a direção exata para sair pelo orifício, enquanto ocasionalmente uma onda também entra pelo orifício, mantendo a energia dentro da cavidade constante. Bem, essa linguagem pode dar a impressão de que a emergência de uma onda pelo orifício é um evento raro, quando na verdade há ondas de luz entrando e saindo constantemente. Mas a questão é que dentro da cavidade há uma intensa atividade de ondas de luz. Cada uma dessas ondas carrega energia, e como uma quantidade finita de energia distribuída entre uma amostra aleatória de ondas, podemos usar o que aprendemos
sobre a probabilidade de encontrar uma única entidade em uma coleção com uma energia. Então, vamos seguir. Descobrimos que, de acordo com a distribuição de Boltzmann, a energia média por partícula em um sistema a temperatura T é... Então isso aqui você estudou, né, lá em termodinâmica, né, em termoestatística. E, bom, essa equação aqui basicamente é a equação da média, né? Como é que é a equação da média? Então, a média de uma variável aleatória, ela é o somatório da probabilidade de eu ter um determinado valor, né, da variável aleatória, vezes o que? Aquela variável aleatória. É a variável aleatória vezes a probabilidade de ter aquele valor da variável aleatória, né? No caso aí é discreto, né? Você estudou isso em termoestatística e estudou isso também lá em estatística, né? Aqui você soma, esse I está somando em I, né? Soma todos os valores possíveis de I. Então, essa é simplesmente a fórmula da média, né? E a gente sabe da distribuição de Boltzmann, né, que existe o fator de Boltzmann, né? E esse fator de Boltzmann diz que a probabilidade de eu ter aí a partícula com uma energia E, ela é proporcional à exponencial de menos E sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura, né? Não é a constante aqui não é aquela constante lá que a gente vendo agora, né? Não tem nada a ver, tá? Não é a constante de Stefan Boltzmann, é a constante de Boltzmann, que você estudou lá em termodinâmica, lembra lá? Ok. Então significa, eu só fiz pegar esse fator de Boltzmann e usei na fórmula da estatística, né? Aqui já é matemática. Jogando essa fórmula, então a gente conclui que a energia média num sistema, né, para cada ente de um sistema que tem uma energia é dada por essa fórmula aí, ok? Isso aqui é a constante de Boltzmann, tá? Então vamos lá. Com base no que aprendemos sobre ondas, sabemos que sua energia é uma função de suas características. Por exemplo, descobrimos que a energia em um único comprimento de onda, em uma corda, é proporcional à frequência e ao quadrado da amplitude, bem como algumas características do meio, como a densidade da corda e a velocidade da onda. Portanto, dado o contínuo de frequências e amplitudes possíveis, as energias possíveis se encontram em um contínuo e nossas somas são, na verdade, integrais. Ok? Bom, para ser mais preciso, na verdade, essas energias, né, elas são energias do quê? Na visão da época, né, elas eram as energias de todos os modos. Então, lá dentro da cavidade, que você tinha era a radiação eletromagnética, né? A radiação infravermelha, ultravioleta, todas as radiações que se tinha lá dentro são ondas eletromagnéticas. E para cada modo cada modo que eu tenho lá dentro dessa cavidade, a cada modo eu tenho associado cada modo vai ter uma certa energia, né? Então, a ideia é essa, né? Qual é a energia média, né, que você tem para esses modos, né?
Como o número de modos é muito grande, né? Não é que você tem um modo com uma certa energia, aí tem uma região que você não tem modo nenhum, né? Você tem energia em pontos, em valores específicos. Não. Você tem ondas com energia praticamente de qualquer valor, né? Então significa que isso aqui não vai ser um somatório, né? Vai ser uma integral. E aí quando essa integral aqui, você consegue resolver, né? Fica como exercício aí, né? Aí já é matemática, né? Já fica como exercício. Resolvendo essa integral, você chega nesse resultado aqui. Ou seja, a energia média desses modos dentro lá da cavidade, né? Seria simplesmente a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Isso parece razoável, mas em seguida precisamos ver o que isso implica para a intensidade das ondas eletromagnéticas provenientes de um corpo negro em função de suas frequências. Vamos considerar o que acontece se observarmos apenas a luz de uma única frequência. Este subconjunto de todas as ondas ainda se apresenta em uma distribuição aleatória, mas agora a única característica aleatória das ondas é a amplitude. A energia média de cada uma dessas ondas é fixa em kBt. Portanto, a energia total desse grupo de ondas com essa frequência específica é simplesmente o número de ondas por grupo multiplicado por essa média. Se observarmos um grupo caracterizado por uma outra frequência, mais uma vez as ondas do grupo terão a mesma energia média, mas pode haver mais ou menos ondas do que no grupo anterior. Por exemplo, se observarmos o dobro do número de ondas na frequência F1, como podemos ver em F2, com cada onda recebendo a mesma energia média, isso significa que a luz que emerge com frequência F1 seria 2 vezes mais intensa que a luz que emerge com frequência F2. É claro que não podemos falar exatamente sobre o número de onda em uma frequência precisa, já que as frequências se encontram em um espectro contínuo. Duas ondas escolhidas aleatoriamente nunca poderiam ter exatamente a mesma frequência. Em vez disso, podemos falar apenas sobre o número de ondas que se encontram dentro de uma faixa de frequência. Por exemplo, poderíamos comparar o número de ondas que observamos em uma faixa de frequências entre F1 e F1 mais delta x e ao número da mesma faixa, só que entre F2 e F2 mais delta x, delta f. Então a questão passa a ser, se considerarmos duas faixas de frequência, uma delas próxima de 100 Hz, qual será a frequência de pico? E outra perto, F2, digamos que F2 maior que F1. Em qual dessas faixas encontraremos mais ondas individuais? Precisamos saber isso porque a quantidade de energia nessa faixa, que será diretamente relacionada à intensidade da luz nessa faixa, é o número de ondas multiplicado pela energia média por onda. Então, basicamente, essa que é a questão, né? A gente contar o número de modos que eu tenho em cada frequência, e aí, com esse número de modos que eu tenho em cada frequência, eu multiplico isso pela energia média, e eu sei qual é a energia média irradiada naquela frequência, né? Então, como ele falou, a ideia é essa, né? Se eu pegar... Bom, a gente sabe que a distribuição, que é a distribuição experimental, é uma coisa assim, né? Que existe densidade de energia irradiada. E aí, como ele falou, o que você vai fazer? Você vai pegar a energia média e multiplicar pelo número, por exemplo, que eu escolho aqui uma certa frequência, uma certa faixa de frequência, e eu pego aqui em F1, posso pegar uma faixa bem estreita aqui, né? Essa largura aqui é delta F. E eu pego, como ele falou, numa outra faixa de frequência.
Como é que você vai prever teoricamente? Eu não sei se a curva é essa aqui não, tá? Eu sei que a curva experimental é com essa característica aqui, mas eu não sei se, o Rayleigh-Jeans vai dar isso aqui. Na verdade não vai dar, como a gente vai ver, né? Só que, como é que eu faço para encontrar, descobrir qual é essa quantidade que é irradiada nessa faixa de frequência, né? Então, para eu saber isso aí, eu tenho que simplesmente pegar e multiplicar qual é naquela faixa de frequência. Tem que pegar o número de modos que eu tenho naquela faixa de frequência e multiplicar pela energia média. Eu tenho energia média irradiada naquela faixa de frequência, né? Ok? Então, como a gente vê, isso depende. Se eu pegar um determinado ΔF e analisar a energia ao longo de todo o espectro, como a gente mostrou na última imagem, vai dar valores diferentes, né? Vai ter regiões que vai dar mais, outras vai dar menos. Isso vai depender do número de modos que eu tenho naquela faixa, e depende também do número depende também da energia média. Mas pelo Rayleigh-Jeans, a energia média ela depende da temperatura, mas ela não depende da frequência, né? Então significa que no final das contas a energia irradiada só vai depender do número de modos que eu tenho naquela faixa de frequência. Se fosse uma onda unidimensional, o número de ondas em cada intervalo seria igual, pois tais ondas são definidas exclusivamente por suas frequências. Mas em 3 dimensões, a onda tem mais graus de liberdade. Muitas ondas diferentes podem ter a mesma frequência. Acontece que quanto maior a frequência, mais ondas desse tipo são possíveis. A taxa na qual o número de ondas cresce em relação ao número de aumento da frequência é chamada de densidade de estados, né? Então tem a densidade de estados, que é o número de estados que eu vou ter, né, numa determinada faixa de frequência. Todas as densidades são uma quantidade de algo por uma coisa, como a densidade de massa, que é a massa por volume, e este é o número de estados em que se pode encontrar uma onda por frequência, tá? Então essa aí é o número de estados por frequência. Não entraremos na dedução dessa quantidade para uma coleção de ondas de luz com frequência F em equilíbrio em um espaço confinado em volume V, ou seja, isso é o que a gente chama de um gás de fótons, e o resultado é esse aqui, né? Então, para um gás de fótons, a gente tem que o número de estados por frequência, a densidade de estados, ela é 8π vezes o volume no qual esse gás de fótons está confinado, dividido pela velocidade da luz ao cubo, vezes a frequência ao quadrado. Ok. O que acontece? Uma maneira simples de a gente enxergar isso daí é a gente pensar que o gás aqui de fótons está confinado numa caixa retangular, né? Então, nessa caixa retangular, eu vou ter as ondas, né? Primeiro que cada onda ela vai ter 2 modos, né? Vai ter um modo que eu tenho 2 polarizações possíveis. Tem essa polarização aqui, que o campo está assim, e eu tenho uma polarização que o campo está assim, né? Então a onda vai estar assim, né? Então, primeira coisa, cada modo tem 2 possíveis polarizações, né? O que mais? Se fosse unidimensional, né, o que ia acontecer? Eu só posso ter modos, eu só posso ter modos que são múltiplos de lambda sobre 2, né?
Então, esse tamanho aqui da dimensão da caixa unidimensional, ele tem que ser um múltiplo de lambda sobre 2, né? Se eu escrever isso em termos do número de onda, né, é 2π sobre lambda. Então eu teria que o lambda é 2π sobre o número de onda. Então eu posso escrever aqui que o L tem que ser um múltiplo de, aqui fica n sobre 2, e o lambda quem é? 2π sobre o número de onda. Corta 2 com 2. E a gente teria então que o número de onda teria que ser, troca de posição aqui, ó, seria nπ sobre L. Então, vou apagar tudo isso aqui. Então a gente conclui que o número de onda teria que ser nπ sobre L. Isso na direção x, né? Mas o mesmo vale para as outras direções. Então, na verdade, eu teria aqui x, y, z. E aqui, então, eu teria um número inteiro positivo, n1, n2, n3, né? Que seria o nx, ny, nz. Só que quem é o número de onda aí? O número de onda vai ser kx ao quadrado mais ky ao quadrado, y ao quadrado, mais kz ao quadrado. Estou chamando o x de 1, o y de 2 e o z de 3. Isso aqui é o quadrado, né? Bom, então se eu pego o caso unidimensional, eu vou fazer agora no espaço K. No espaço K, se eu faço o caso unidimensional, o que eu vou ter? Eu tenho aqui 0, né? Só ver aqui a fórmula. Quando n for 1, tenho π sobre L. Quando n for 2, 2π sobre L. Quando n for 3, 3π sobre L. Ou seja, significa que no espaço K, esse ΔK aqui, ele vale π sobre L. Ok. Agora, se eu tenho espaço bidimensional, quem é esse ΔK? E aqui eu tenho, e por cada intervalo, eu tenho quantos pontos? Eu tenho um ponto por intervalo. E para esse intervalo aqui, tenho esse ponto. Para esse intervalo aqui, eu tenho esse ponto. Para esse intervalo aqui, né? Eu vou pensar assim, para esse intervalo aqui, eu tenho esse ponto. Para esse intervalo aqui, eu tenho esse ponto. Então, eu tenho um ponto por intervalo, né? Se eu quisesse saber o número de pontos aqui num tamanho qualquer, no espaço K, eu teria que dividir por ΔK para obter o número de pontos, né? Agora, o que acontece no caso 2D? No caso 2D, a gente vai ter no espaço K, que eu vou ter aqui kx e ky. E eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter agora um monte de quadradinho aqui, ó. E aí, esse ponto aqui corresponde a esse cara aqui. Esse ponto aqui corresponde a esse aqui, ó. Esse ponto aqui corresponde a esse aqui. Esse ponto aqui corresponde a esse aqui. Esse ponto aqui corresponde a esse aqui. Então, o número de quadradinhos coincide sempre com o número de pontos. Para cada quadradinho eu tenho um ponto, né? Só que aqui é ΔK e aqui é ΔK. Então a área aí de um quadradinho desse aí
a área de um quadradinho desse aqui, quem é? É ΔK ao quadrado, ou seja, é π sobre L ao quadrado. E no espaço tridimensional é a mesma coisa. No espaço tridimensional, para cada cubozinho, agora vão ser vários cubozinhos, né? E aí cada cubozinho desse aqui corresponde a um ponto. E qual é o volume de um cubozinho no espaço K, né? Agora aqui, digamos, K1, K2, K3. O volume de um cubozinho, o volume aqui no espaço K, né? Vou chamar assim, V, colocar um V estilizado aqui. Assim, um V. Que é para dizer que é o volume no espaço K, né? Fazer um V, inventei esse V aqui. O V no espaço K. Então o volume no espaço K de um quadradinho desse é quanto? O volume no espaço K é π sobre L ao cubo, porque é um cubo de aresta π sobre L. Ou seja, vai generalizando, né? Naquele caso, unidimensional. E cada volumezinho desse contém um único estado, né? Um único modo lá. Lembrando que eu sempre, para cada modo, eu tenho, sempre que eu contar um modo em K, são dois, porque tem duas polarizações, né? Ok. Então a gente já sabe que valor K corresponde ao volume π sobre L ao cubo no espaço K. Agora, qual é o volume ocupado no espaço K por todos os modos para uma dada frequência? Então, o que acontece é que o K ele está relacionado com a frequência, né? Então, eu posso dizer o que? Quem é o K? A gente sabe que o K é 2π sobre lambda, e a gente sabe que o lambda nada mais é do que a velocidade da luz sobre a frequência. Então esse é 2πf sobre c. Então o K é proporcional ao f, né, o número de onda, aqui o módulo, né? Esse K aqui é o módulo lá do número de onda. Então significa que quanto maior a frequência, eu vou ter um K, eu tenho um K maior. Então eu tenho aqui, digamos, K1, K2, K3. Eu quero todos os modos, né? Todas essas ondas eletromagnéticas aqui, ó, estacionárias, né? Todos esses modos que estão lá dentro da cavidade, eu quero todos os modos que têm frequência menor do que f, até f. Ou seja, todos os modos que têm frequência menor do que f são todos os modos que têm um K menor do que um certo valor K aqui. Porque aqui eu tenho todos os modos possíveis, né? São infinitos modos aqui. Vem próximo. Vai ocupando do volume, né? Só que eu quero só aqueles que estão nessa região aqui, ó, até um certo que tem até um certo K, né?
seja que o raio aqui seja um certo K. Ou seja, é um oitavo de esfera com raio K. E o que eu vou ter aqui dentro é o número de modos, né? Na verdade, não é o número de modos, porque é o número de módulos de K, né? De pontos no espaço K. Mas cada ponto no espaço K são 2 modos, porque eu posso ter 2 polarizações. Isso significa, então, que o número de modos, né, vai ser quem? Número de modos vai ser igual, né, o número de modos de todas as número de modos de todas as ondas com frequência menor do que f. Multiplica por 2, porque são 2 estados de polarização. 1/8, porque é 1/8 do volume da esfera. Vezes o volume da esfera, né? Quem é o volume da esfera? O volume da esfera é 4 π r ao cubo sobre 3. E aí eu vou dividir pelo volume ocupado por cada ponto, né? Porque aí eu vou ter o número de pontos. Então, o volume ocupado por cada ponto, como nós vimos, ele é π sobre L ao cubo. Então, isso vai dar o número de modos até a frequência f vai ser... Aqui vai cortar, né? Aqui vai ficar 1/4 vezes 4 aqui. E aí vai dar, então, π. Aqui fica vezes o K. Eu posso escrever em termos da frequência logo, né? O K, ele é 2πf sobre C. Então sobra só o π sobre 3 aqui, né? Sobra o K ao cubo. E K vale 2πf sobre C. Então eu tenho aqui 2πf sobre C ao cubo vezes π sobre L ao cubo. Então eu vou ter aqui, aliás, isso aqui quando vai para cima passa invertido, né? Então aqui fica L sobre π. Conserva o primeiro, multiplica pelo segundo invertido. Então fica L sobre π. Então eu vou ter no final π sobre 3, 2 ao cubo, aqui é 8, vezes π ao cubo, f ao cubo, c ao cubo, vezes L ao cubo, π ao cubo. Aqui vai cortar, né? E aí eu vou ter então que NF é igual a 8π. Esse L ao cubo é o volume, né? Do cubozinho, do volume real, né? Do gás de fótons, o volume lá da minha cavidade, onde os fótons estão confinados, sobre 3c ao cubo vezes f ao cubo. Ok? Se a gente for olhar aqui, ó, aí eu tenho que derivar, né? Então, fazendo tudo isso, a gente chega... Tudo isso era para chegar nessa expressão ali. Então, eu vou levar isso aqui para cima.
Bom, para chegar nessa expressão aí, eu tenho agora que derivar, né? Isso aqui com relação a F. Vai passar esse 3 multiplicando, corta com esse 3 aqui de baixo. E aí fica 8 π v c ao cubo f quadrado, que é exatamente isso aqui, ó. Ok? Então, isso aí é o número de modos por intervalo de frequência, né? Então, aqui podemos pensar em V como o volume da cavidade do corpo negro ocupado pelo gás de fótons. E claro, ser a velocidade da luz, mas de forma mais geral, V pode ser qualquer volume arbitrário onde essa radiação esteja presente. Certo? Então, voltando à nossa pergunta original sobre a intensidade da radiação de corpo negro em função da frequência dessa radiação, agora podemos dizer quanta energia existe coletivamente nas ondas dentro de uma faixa de frequência entre F e F mais DF. A energia nesse intervalo é energia por onda multiplicado pelo número de ondas. Nesse intervalo infinitesimal, é claro que a energia é infinitesimal. Então, a energia nesse intervalo de frequência de F a DF vai ser o quê? Vai ser a fração aqui, né, de estados vezes a energia média, né? Então, a energia média é kBt. Então, a gente chega à conclusão, a gente chega nessa expressão aqui, né? Facilmente. Ok. Geralmente é mais fácil falar em densidade de energia, pois ela é definida em pontos específicos do espaço e não depende da definição de um volume, dividindo a energia pelo volume, né? Então, é mais comum, né? A gente vê muito quando estudou física 3, né? Eletromagnetismo, a gente trabalha mais com densidade de energia, né? Que aí você não fica limitado com a dependência do volume, né? Você passa a ter a energia por volume, você não depende do volume. E além disso, a gente tem aqui a densidade naquela faixa de frequência, né? E a gente chega então no seguinte resultado, né? Então, essa densidade de energia por frequência, né, dividido pelo volume, ficou densidade de energia por volume. E aí eu divido por dF, ficou por unidade de frequência, né? Então, some isso, e o que sobra é exatamente isso daqui. Ou seja, essa densidade, né, densidade de energia espectral, essa aqui vai ser então irradiada aí, ela dá uma parábola aí, né? Então essa densidade é a lei de Rayleigh-Jeans, só que ela não coaduna com o resultado experimental, né? Então olha, vai dar essa parábola, ó. Só que o resultado experimental, ele é um resultado assim, ó. Então significa que a previsão teórica, usando a mecânica, usando o eletromagnetismo e usando a termoestatística clássicas, né, ou seja, a teoria clássica da época, ela dava um resultado que não fazia sentido, né? Então, calculado ao longo de uma gama de frequência, fornece a densidade de energia resultante das ondas presentes nessa faixa de frequência. Portanto, essa função envolve não apenas uma densidade parcial, mas também uma densidade em função das frequências. Essa última densidade em função da frequência lhe confere o nome de densidade de energia espectral. Esse resultado é conhecido como lei de Rayleigh-Jeans. O leitor pode estar preocupado com o fato de termos usado densidade de energia e intensidade como sinônimos, como se a densidade de energia da luz em um ponto do espaço fosse igual ao seu brilho. Na verdade, essas duas grandezas estão intimamente relacionadas. Considere uma região cúbica no espaço,
através do qual uma onda plana se propaga paralelamente às duas faces. Essa energia é transportada por uma onda de luz e toda ela sai do cubo através de uma das suas faces. Ok? Então, ele quer mostrar a relação entre densidade de energia e intensidade de radiação. E aí, o que ele vai ter é que o tempo, né, é o dx sobre dt. Então, eu tenho uma certa densidade de energia nessa região e essa região tem uma certa radiação aí, né? Passando nessa região que está associada com a densidade de energia que tem nesse volume. O tempo que a onda gasta atravessando a região é dx sobre c, né? E a potência transmitida através dessa região é dE dt, onde é, obviamente, a energia. Então eu posso reescrever isso aqui, porque como dt é isso aqui, posso escrever como dx sobre c. A intensidade é a potência fornecida dividido pela área, né? Então, o que é a intensidade da radiação? É a potência dessa radiação pela área, né? Por essa área aqui, ó. Essa é a intensidade da radiação. Então a potência a gente calculou e a área é dx dy. Então no final eu tenho essa expressão aqui. Isso aqui é o volume daquela região. Então eu vou ter energia pelo volume, é densidade de energia. Isso significa então que a intensidade da radiação é proporcional à densidade de energia. Embora isso seja verdade para uma onda plana, para a luz que sai de um minúsculo orifício numa cavidade do corpo negro, a luz se espalha ao sair. Essa mudança de geometria resulta em uma intensidade menor. Ok? Seria muito complexo detalhar o efeito disso na relação entre a densidade de energia e a intensidade da radiação emitida pelo corpo negro. Mas o resultado que isso altera a relação densidade de energia e densidade para um fator multiplicativo adicional. Ou seja, no final das contas, no caso do corpo negro, não vai ser exatamente a mesma fórmula, mas a premissa continua válida. Ou seja, a intensidade da radiação ela continua sendo proporcional à densidade, né, de energia, né, na cavidade. Ok? Vamos dedicar um momento para fazer o tipo de pergunta mais importante da física. O que o resultado de Rayleigh-Jeans prevê fisicamente? Suponha que filtremos a luz proveniente de um corpo negro de acordo com a frequência. Para o espectro visível, poderíamos fazer isso simplesmente com uma grade de difração. E meçamos a intensidade da luz à medida que a frequência aumenta. Deveríamos observar que as frequências mais altas são sempre mais brilhantes do que as mais baixas, já que a energia em uma pequena faixa cresce indefinidamente em proporção à frequência, né? No caso da luz visível, veríamos o laranja mais brilhante que o vermelho, o amarelo mais brilhante que o laranja e assim por diante, indefinidamente, incluindo frequências acima do espectro visível. Existe apenas uma quantidade finita de energia disponível e claramente alguma energia nas frequências mais baixas que medimos. Portanto, como não há limite superior para a frequência que a luz pode ter, a energia total torna-se ilimitada. Essa previsão desastrosa ficou conhecida como catástrofe ultravioleta, porque para as temperaturas estudadas, nomeadamente a temperatura e a superfície do Sol, que se aproxima de um corpo negro e nos fornece luz suficiente para observar, o conteúdo energético da luz começa, na verdade, a diminuir e não aumentar indefinidamente em torno da extremidade superior do espectro visível. Os próprios experimentos, né, do corpo negro mostram que isso acontece, né? Então, tem uma frequência que tem um máximo e a partir daquela frequência a intensidade da radiação emitida começa a diminuir. E como ele falou, essa expressão do Rayleigh-Jeans, ela sequer fisicamente faz sentido, né?
Porque olha que ele imagina como ele está falando, né? Quer dizer, o Sol ele está emitindo radiação em todo o espectro. E aí quer dizer que a densidade de energia ela vai ficando cada vez maior, então ela vai ficando infinita. Se eu quiser calcular a energia, eu tenho que integrar aí, né? E aí no final eu vou ter o que é uma energia infinita. Então é um negócio que claramente não faz sentido. É um resultado catastrófico, né? Por isso ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta, né? Ou seja, ela funciona bem para baixíssimas frequências, né? Mas para altas frequências ela, né? Baixas frequências ela funciona, mas para altas frequências não. Apesar do resultado catastrófico para frequências acima de um certo valor, o resultado de Rayleigh-Jeans prevê, na verdade, resultados bastante precisos para baixas frequências. Mas, como indicado acima, a intensidade da luz atinge um pico em determinado valor de frequência e depois diminui novamente. Esse comportamento, bem como uma excelente aproximação dos resultados observados para altas frequências, foi modelado por um pesquisador chamado Wien. O resultado aproximado foi obtido dessa forma. A constante H, que é a função de Planck, né? A constante de Planck, a função que aparece aqui não foi calculada por Wien, está incluída aqui para comparação posterior. Ele estava apenas propondo a forma funcional geral. Essa função certamente se aproxima significativamente mais dos resultados experimentais para essa curva, mas apresentava dois problemas que a função de Rayleigh-Jeans não tinha. A física que explicava sua origem não era clara e ela não conseguia modelar adequadamente as emissões de baixa frequência dos corpos negros. Então, a lei de Wien, além de ter parâmetros lá que eram basicamente colocados na mar, né, parâmetros empíricos, ou seja, ela não era completamente explicada por argumentos físicos, ela tinha um problema que ela não funcionava para baixas frequências. Para baixas frequências ela dava errado. Então, não era boa, né? Precisava de uma solução para esse problema, né? Houve, no entanto, um resultado, e fora que essa aqui era o Rayleigh-Jeans era a descrição perfeita usando mecânica clássica, né? Houve, no entanto, um resultado derivado do modelo de Wien que se aplica igualmente ao que observamos na natureza. O gráfico acima refere-se a uma temperatura específica de corpo negro que chamamos de T0 no gráfico. Se observarmos a curva para o mesmo corpo negro em outra temperatura, digamos mais alta, que veremos? Já podemos fazer uma suposição com base em duas coisas que sabemos. Esta é uma curva que representa a densidade de energia em função das frequências. Se integrarmos uma função de densidade em um intervalo, obtemos a quantidade total nesse intervalo. Por exemplo, se integrarmos a densidade de massa em um volume, obtemos a massa total desse volume. Portanto, se quisermos saber a densidade de energia luminosa em um ponto do espaço que provém apenas do intervalo de frequências, integramos ao longo do seguinte intervalo de frequência, né? Se eu integrar no intervalo de frequência, eu tenho a densidade de energia, né, naquele intervalo para aquela temperatura. De acordo com a equação 3.11, a potência total proveniente do corpo negro aumenta com a quarta potência da temperatura. Essa potência abrange todo o espectro de frequências, né? Então foi a equação que a gente viu, a equação 3.1, né? Ok? Essa expressão aqui, né? Lei de Stefan Boltzmann, né? Ou seja, a potência ela é proporcional à quarta potência, como ele falou aqui. Então,
Juntando tudo isso, fica claro que a área sob a curva total deve aumentar à medida que a temperatura sobe, e a curva deve manter suas características gerais. Então esperamos que o valor de pico aumente. Mas acontece que há um outro efeito que também surge da mudança de temperatura. O pico da curva se desloca para a direita com o aumento da temperatura e para a esquerda com a diminuição. Mais precisamente, ele se desloca uma quantidade proporcional à variação da temperatura. Ok? Então, ó, ele pegou aqui os picos, né? E ele mostra que eles estão sempre distantes aqui, né? De um mesmo ΔF, né? E aqui e ocorre sempre a mesma variação de temperatura, né? Então, se eu pego a mesma variação de temperatura, né, de uma para outra, eu tenho sempre a mesma variação na frequência. Ora, se eu tenho a mesma variação de temperatura em função da variação da frequência, se isso aqui é constante, isso significa que o T, a temperatura é proporcional à frequência, né? Ou vice-versa, né? O que ele colocou aqui? A frequência, né? Então a frequência de pico, né? É proporcional à temperatura, né? Se essa variação aqui, sempre que eu tenho essa variação, está associada com uma mesma variação de temperatura, a gente sabe que isso é uma curva linear. Então quer dizer que essa frequência de pico, ela é função da temperatura. Então isso é observado tanto na curva de Wien quanto na curva experimental, né? Tanto na curva experimental quanto na curva de Wien, você observa isso, né? Ou seja, que a frequência de pico é proporcional à temperatura. Ok, a solução enigmática de Planck. Max Planck sabia qual era a curva de densidade de energia espectral de um corpo negro e decidiu que, em vez de tentar descobrir onde a física estava errada, ele analisaria os cálculos necessários e, em seguida, tentaria chegar à física de trás para frente, né? Então ele partiu da curva experimental e tentou chegar em algum resultado físico disso, né? Fez o contrário, né? Em vez de partir de uma suposição física e chegar num resultado, ele vai partir do resultado experimental para tentar chegar em algum resultado físico. O cálculo que levou à catástrofe ultravioleta consistia em duas partes: a energia média por onda e a densidade de estados. Não há física alguma no último cálculo, então o único ponto onde uma mudança poderia ser feita é no cálculo da energia média por onda. Também não havia como contestar as probabilidades de Boltzmann. Então Planck tentou fazer uma suposição diferente sobre a distribuição de energia entre as ondas. Retomando a equação 1.3.7, notamos que a energia de um comprimento de uma onda é uma corda proporcional à sua frequência e ao quadrado é sua amplitude. Se nos limitarmos a observar a energia apenas de ondas de uma dada frequência, então a energia dessas ondas dependerá apenas da amplitude, mas como Rayleigh e Jeans assumiram, esta amplitude é variável e contínua. Ou seja, se quiséssemos uma onda de luz de frequência f para obter um pouco mais de energia com a mesma frequência, você poderia fornecer a quantidade de energia que quisesse, pois é possível aumentar a amplitude em uma quantidade infinitesimal. Planck percebeu que o cálculo toma um rumo diferente se não assumirmos isso. Ele especulou que talvez existisse uma quantidade mínima pela qual se pudesse alterar a energia, e que essa quantidade fosse proporcional à frequência.
Ou seja, ele postulou que talvez as energias possíveis para uma onda de luz, em vez de serem contínuas, pudessem ser discretas e simplesmente múltiplos de uma energia mínima. Ok? Então ele assume que existe um quantum de energia, né? Aqui puramente chute, né? Quem vai interpretar isso aqui depois é o Einstein, né? Que vai dizer porque a luz na verdade é formada por partículas que são fótons. Mas não foi isso que ele simplesmente disse, olha, eu tenho essas ondas que estão aqui dentro da cavidade, elas todas têm uma energia que é múltiplo de HF. Então a energia de qualquer um desses modos é sempre múltiplo de HF. E aí ele escreveu então essa expressão, né? Era NHF, onde H é a constante de Planck, dado por isso aqui, né? Hoje em dia isso é pouco usado, né? Ninguém usa muito isso daqui. O que você usa mais? Você usa H cortado, né? Tanto que hoje em dia até alguns níveis já chamam constante de Planck reduzida, que é constante de Planck sobre 2π, eles já chamam de constante de Planck mesmo, né? Ok? E essa expressão então não ficaria assim, né? Ficaria N igual a N. Aí, para eu colocar um H cortado, eu tenho que multiplicar por 2π. Ó. Então H ficaria 2π vezes H cortado vezes F. Só que 2π vezes F é ômega. Então eu teria que o N é igual a N H cortado ômega. Então, que é como é escrito hoje em dia, né? Em termos de H cortado e de ômega. Ok. E aí, fazendo isso, a gente volta para a expressão da probabilidade. Então, a probabilidade agora, ela é feita por um somatório. Então, aqui a probabilidade do modo ter uma energia E, né? Então, agora, a energia desse modo, ele é NHF. NHF, ele é um múltiplo de um quanto de energia, não pode ter qualquer energia. Só que resolvendo isso daqui, né, a gente chega aonde? Bom, eu posso chamar esse termo aqui de alfa, né? Então, vai ficar nessa forma bem aqui. Só que isso daqui é simplesmente uma progressão geométrica infinita, né? É uma PG infinita, não é isso? Então, ou melhor, na verdade, isso aqui é uma PG infinita, né? Vai ter, o primeiro termo é 1, que é quando n é igual a 0, fica alfa elevado a 0 igual a 1. Né? Eu lembro que a PG infinita era o quê? Era A1, né? No caso aí, A0, o primeiro, né? Sobre 1 menos a razão. A razão é alfa, então vai dar 1 sobre 1 menos alfa. Ok? Para deixar mais claro, né? Então, somatório de alfa a n indo de 0 até infinito, vai ser o quê? Alfa elevado a 0 é 1, depois alfa, mais alfa ao quadrado, e é infinito. Isso daí é uma progressão geométrica infinita. Primeiro termo, 1 menos a razão é alfa. Tranquilo? E aí, como é que eu faço? Só que tem um outro termo também, né? Então isso aqui, ó, como a gente acabou de ver, é bem fácil, é 1 sobre 1 menos alfa. Só que por outro lado, eu posso derivar isso aqui com relação a alfa, né? Derivando com relação a alfa, eu vou ter somatório de n alfa, n menos 1, certo? N indo de 0 ao infinito. E aí, derivando esse lado aqui, bem fácil, né? Ver, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos alfa elevado a menos 1, passa menos 1 multiplicando, menos 1 menos alfa elevado a menos 2. Certo? E aí, derivando isso daqui com relação a alfa, vai, regra da cadeia, né? Então, derivar isso aqui em relação a alfa, vai dar menos 1. E aí, esse menos 1 com esse menos aqui fica mais.
Então, o resultado vai dar 1 sobre 1 menos alfa ao quadrado. Bem simples. Agora, eu multiplicando por alfa, multiplicando tudo por alfa, multiplicando aqui por alfa, vai ficar produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoente, vai ficar n menos 1 mais 1, que dá n. Então, multiplicando por alfa, eu tenho somatório n indo de 0 a infinito de n alfa a n, isso é igual a alfa sobre 1 menos alfa ao quadrado, né? Então, se eu faço isso daí, o que eu vou obter então? Eu vou obter, ó, essa expressão aqui, né? Onde o alfa é isso aqui. E nesse caso, em cima, vai dar alfa sobre 1 menos alfa ao quadrado, e embaixo 1 sobre 1 menos alfa. Conserva o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. Então vai ficar alfa sobre 1 menos alfa ao quadrado vezes 1 menos alfa. Vai cortar isso aqui com 1 daqui. Então vai ficar alfa sobre 1 menos alfa. E aí a gente chega nesse resultado, né? Que quem é o alfa? O alfa é isso aqui, né? Então vai ficar HF, aqui o HF, aqui o alfa, e aqui o 1 menos alfa, certinho. Ok? Só que eu posso pegar e multiplicar agora por E a HF sobre KBT. Eu multiplico por isso em cima e embaixo. Multiplicando por isso em cima vai dar 1 aqui. Multiplicando embaixo dá 1 aqui. E aqui fica esse, uma vez ele dá ele. Então dá isso aqui. HF sobre E elevado a HF sobre KBT menos 1. Multiplicar essa energia média pela densidade de estados resulta em uma densidade de energia espectral muito diferente da obtida por Rayleigh-Jeans e difere daquela produzida por Wien apenas por menos um termo no denominador, né? E aí, então, se a gente for olhar lá vou apagar isso aqui. Se a gente for olhar o Rayleigh-Jeans, o que a gente obteve lá? Então, essa expressão aqui, ó, né? Então, era 8πhc ao cubo, f ao cubo é a menos hf. Esse aqui é o de Wien, né? Cadê o resultado do Rayleigh-Jeans? Aqui, né? 8π kBtc ao cubo f quadrado, né? 8π kBt ao cubo, 8π kBt sobre c ao cubo f quadrado. Copiar. E aí eu vou colar bem aqui para comparar, né? Então tá aqui, né? Ela é bem parecida com o do Wien, né? E embora essa solução correspondesse perfeitamente aos dados experimentais, nem mesmo Planck acreditava na física que a fundamentava. Ele tinha certeza de que alguém encontraria uma explicação para a curva que não fosse
de que a energia de uma onda de luz é quantizada em certos pacotes múltiplos de HF. Ou seja, ele simplesmente fez isso aí, mas ele não deu a interpretação, né? Quem fez a interpretação foi posteriormente o Einstein, né? E uma coisa importante a dizer é que a lei de Rayleigh-Jeans não é de todo incorreta, né? Apesar do resultado ser completamente absurdo, errado, tem lá a catástrofe do ultravioleta, o que acontece é que no limite, né, quando o H tende a zero, quando a gente... é porque o H ele é muito pequeno, né? Se eu faço no limite quando esse H tende a zero, eu obtenho uma expressão vira outra, né? Porque nesse caso, existe uma expressão matemática que diz que se o x é muito menor do que 1, então a x é igual a x mais 1, é aproximadamente x mais 1. Então significa que, nesse caso, a expressão de Rayleigh-Jeans, que é 8π h sobre c ao cubo. E aqui f ao cubo sobre hf sobre kbt menos 1. Né? Então, quando o h for muito pequeno, isso aqui pode ser escrito como hf sobre kbt mais 1. Aí menos 1 corta. Posso escrever então 8πh sobre c ao cubo vezes kbt sobre hf vezes f ao cubo. Então eu posso cortar aqui, vai dar 8π, e aqui eu posso simplificar, né? Vai dar 2 aqui, então vai dar 8π kbt c ao cubo f quadrado, que é exatamente essa expressão. Então, quando o H vai para zero, a gente volta para o resultado clássico, né? Só que não funciona porque nessa situação você não pode tratar esse problema do ponto de vista clássico, ok? Então, nesse caso específico, você precisa tratar a luz, né, como tem que tratar pela quântica, né? Ou seja, tratar ela como formada por partículas que são os fótons, né? E cuja energia é proporcional, né? Você tem os fótons, né? Cuja energia ela é um múltiplo de H cortado ômega, ok? E é isso, com isso a gente encerra essa nossa revisão de física moderna, aqui falando de radiação de corpo negro.